Olá, vamos embora resolver uma questão que caiu na Fundação Getúlio Vargas. Ela é uma questão que envolve equação trigonométrica, beleza? Ou seja, a nossa incógnita está aqui no meio de uma função trigonométrica, no caso seno. Eu vou ler o enunciado, daqui a pouco a gente resolve junto. Uma empresa exporta certo produto. Estima-se que a quantidade exportada Q, expressa em toneladas, para cada mês do ano de 2011, seja dada pela função Q igual a 40 mais 4 seno de πx sobre 6, em que x igual a 1 representa janeiro de 2011, x igual a 2 representa fevereiro de 2011, e assim por diante. Em que meses a exportação será de 38 toneladas? Utilize valores, raiz de 3 igual a 1,7 e raiz de 2 igual a 1,4. Segue então as alternativas para você assinalar a correta. Bora então resolver. Para você compreender a solução, eu preciso que você tenha domínio sobre o ciclo trigonométrico, função seno, cosseno, enfim, saiba utilizar isso, tá bom? Se não tem, dá uma pesquisada na aula, assiste antes a aula sobre circunferência trigonométrica, ou seja, se aprofunde um pouco para chegar aqui nesse assunto. É um dos últimos assuntos aí da parte de trigonometria, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Então, olha só, por exemplo, se o x for 3, eu estaria representando o mês de, olha lá, janeiro, fevereiro, de março. Então, eu quero saber qual é a quantidade exportada em março. Eu faço x igual a 3, substituo, calculo o seno, multiplico por 4, somo 40 e eis a quantidade, ok? Numa determinada situação, ele exportou, em determinado mês, ele exportou exatamente 38 toneladas, tá? E isso aconteceu em 2 meses. Observa que seno é uma função periódica, então pode se repetir essa exportação de 38 toneladas, e ele quer saber quais foram os meses. Ou seja, o que está sendo procurado aqui? Para que valores de x a quantidade exportada, ou seja, este Q, né, o resultado dessa conta vai dar exatamente 38. Tenho então aí uma equação trigonométrica. Vamos embora escrever ela. Então eu posso dizer que 40 mais 4 vezes o seno de πx sobre 6, é isso? Π, posso escrever assim, ó, π sobre 6x ou πx sobre 6, tanto faz. Este resultado, que é a quantidade exportada, ele quer que seja exatamente 38 toneladas. Então, observe, você tem uma equação, você tem uma única incógnita, que é x, né? Então, se você descobrir o x, você vai descobrir o número do mês em que aconteceram as 38 toneladas. Até aí, tranquilo? Então, vamos lá. Agora é matemática, né? Como é que resolve a equação? Gente, equação trigonométrica se resolve em 2 etapas. Então, veja, o x, ele aparece com seno. Se aparecesse seno e cosseno, você ia ter que usar uma outra função, né? Normalmente seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, para eliminar um dos dois, ou seja, trabalha só com seno ou só com cosseno. Por quê? A gente vai tratar como se seno de π sobre 6x fosse a nossa incógnita. Primeiro eu vou descobrir o seno disso na equação, isolar esse cara, para depois, usando o ciclo trigonométrico, descobrir o x, né? Então vamos por partes. Então primeiro eu vou isolar esse seno. Como assim? Eu vou ter que passar esse 40 para o lado de lá, beleza? Ele vai menos 40, não é isso? Então eu vou poder dizer que 4 vezes seno de π sobre 6x é igual, gente, 38 menos 40 vai ser menos 2, beleza? E, veja, uma equação normal, só que eu trato todo esse cara aqui, olha, não precisa do parênteses, posso deixar assim, o seno deste arco como se só ele, todo ele, fosse a nossa incógnita. Então, passo 4 dividindo e menos 2 por 4 vai dar menos meio, né? Então, eu estou buscando valor de x para que o seno de π sobre 6 vezes x seja igual a menos meio. Então tá aqui, a primeira parte eu fiz, tá? Se você preferir, pode pôr, não precisa, mas pode pôr, tá bom? Eu estou procurando o quê? Eu quero que o seno deste resultado seja menos meio.
E agora sim, agora eu parto para a segunda etapa. Eu quero saber para que valor de x isso aqui acontece. E aí eu vou buscar apoio na circunferência trigonométrica, e por isso eu falei que você tem que ter o domínio dela. Bom, começa ali. Circunferência trigonométrica, você deve saber, deve lembrar, tem raio unitário, não é isso? O que quer dizer raio unitário? O raio vale 1. Então aqui é um sistema de eixos cartesianos, onde aqui é 0. Se o raio vale 1, a distância dele a qualquer ponto da circunferência é 1, e aqui também. Então aqui vai ser 1, para cá vai ser 1, só que eu vou marcar menos 1, porque isso é um sistema de eixos cartesianos, não é? 0, para cima aqui vai ser 1. Aonde estaria o 2? Estaria ali em cima, 2, 3, pode ir embora, menos 1, né? Para baixo, beleza? Vamos marcar aqui, a metade aqui do eixo seria meio, só para ter alguns valores. Do lado de cá seria metade menos meio, não é isso? Aqui nesse eixo aqui seria meio, positivo. Aqui seria menos meio, negativo. E claro, tem outros valores, tem infinitos valores aqui, é uma reta real. Ok? Agora eu preciso que você lembre qual é o eixo do seno e qual é o eixo dos cossenos, né? Bom, a essa altura a gente não vai explicar por quê, mas a gente tem um macete, tá? Quando você está com sono, você está deitado, então o eixo dos cossonos, tá bom? E quando você está sem sono, você está de pé, então aqui o eixo dos sem sono. Seno, cosseno, acho que com essa você não troca mais, né? Dizem que quanto mais ridícula é a forma de memorizar, por mais tempo você vai memorizar. Então, bora lá. Esse aqui ficou esquisito, parece um eixo, aqui é um 2, tá? Que é meio. Muito bem, nós queremos que o seno de um determinado arco seja menos meio. Aonde aparece isso? Ora, no eixo dos senos, e o menos meio está exatamente aqui, tá certo? E aonde estão os arcos cujo seno vale menos meio? Você deve lembrar, quando você começou a trabalhar com a circunferência trigonométrica, por exemplo, que aqui, quando é meio, ó, né, esse ponto na circunferência está representando aqui este arco, não é isso? E o valor do cosseno deste arco vale meio. E do lado de cá, o cosseno do mesmo arco vai ter o seu valor no eixo dos senos, tá bom? O cosseno de quanto vale meio? O cosseno de 60 graus, é isso? Não, o cosseno de 60, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, este ângulo aqui é 60 graus. Se você quiser ir em radianos, que é o caso, quando eu trabalho, né, nas equações eu uso radianos, 60 é 1/3 de 180, né? 180 graus está aqui, ó. E você vai lembrar que 180 graus é um arco de π radianos. Então, se 60 é 1/3 de 180, em radianos vai ser 1/3 do π também. Aqui, ó, π sobre 3, pronto. Legal? E você sabe que então, olha que bonitinho, está certinho aqui no meio, né? O cosseno de 60 é meio, e qual é o seno de 60? Está aqui em cima, é raiz de 3 sobre 2. Né? Raiz de 3 sobre 2, né? Se você pensar em raiz de 3 como 1,7, como ele sugeriu, raiz de 3 sobre 2 é a metade disso, né? Então é 0,85, um pouco antes do 1, está lá. Muito bem, mas o seno do ângulo não está lá em cima, ele vale menos meio. É esse pedaço aqui, esta é a medida, menos meio. Mas você deve imaginar que o seno, para dar meio, aqui em cima, teria que estar associado a um arco de 30 graus. E 30 graus é 180 dividido por 6, ou seja, um arco de π sobre 6. Beleza? Muito bem. Então, se fosse positivo, para dar esta barrinha aqui, seria π sobre 6. E aqui embaixo, você concorda que há uma simetria? Seria menos π sobre 6? Só que eu vou medir de lá para cá, ó, tá? Então, se para cá é 30 graus, para baixo, devido a essa simetria, menos meio, vai ser menos 30. Se eu pensar em positivo, dando a volta a partir daqui, no sentido horário, né? Eu vou ter 360 menos 30. Aqui vai ser um arco de 330 graus. Ora, 330 é 11 vezes 30. Se 30 é π sobre 6, aqui embaixo eu vou ter 11 π sobre 6. É a mesma coisa. 11 π sobre 6. Beleza? Muito bom. Então, olha o que eu descobri. Que se
o ângulo for 11π sobre 6, o seno dele é menos meio, né? E eu não quero que o seno de um certo arco seja menos meio? Sim. Então esse cara que está aqui dentro, ó, π sobre 6x, tem que valer 11π sobre 6. Aí vai dar certo. Mas é só o 11π sobre 6? Não. Olha só, do lado de cá, você vai ter um outro arco, portanto, você vai medir de lá para cá, olha só. Vamos fazer, esse arco você mede daqui, 0, vindo aqui, 90 graus, 180, né? Devido à simetria que vai andar mais 30, né, para chegar aqui, esse arco aqui vale quanto, gente? 180 mais 30, 210 graus. Corresponde a 7 vezes 30 graus. Então você vai ter aqui a mesma coisa que 7π sextos, né? Π sobre 6 vezes 7. Beleza? Então, olha só. Você tem aqui dois valores, né? O 7π sobre 6 e o 11π sobre 6, que possuem o valor de seno igual a menos meio. Então, este arco aqui, tá certo? Poderia ser 7π sobre 6 ou 11π sobre 6. Claro, você teria também os arcos côngruos, né? Porque você pode ficar dando N voltas aqui. Só que ele está associando o número de x aqui ao mês. Então, vai chegar uma hora que não vai fazer sentido. Então, vamos tentar com a primeira representação positiva e deve dar certo. Somente essa. Como assim? Vamos lá. Nós temos uma possibilidade. Esse arco, que é o π sobre 6 vezes x, pode ser igual a 7π sobre 6. Isso vai gerar um valor de x. Ou esse mesmo arco, π sobre 6x, pode ser igual a 11π sobre 6. Repare que nos dois casos, né, 7π sobre 6 ou 11π sobre 6, o valor de seno vai ser menos meio, que é exatamente o que a gente quer. Bom, aqui dá para você simplificar, olha que legal. Π com π, 6 com 6, x igual a 7. Então, nessa possibilidade, o x tem que ser 7. E aqui, mesma coisa, né? Bora cortar aqui o π com π, 6 com 6, e você tem x igual a 11. Gente, 11, mês 11 é o mês de novembro. Lembra que cada número, cada valor de x aqui, ó, corresponde ao mês. Então, mês 11 é o mês de novembro. Ok. E o mês 7, então aqui você tem novembro. E o mês 7 é o mês de julho. E aí você vai ficar com a alternativa D, né? Que se refere aos meses de julho e novembro. Beleza? Espero que você tenha compreendido e gostado aí da solução. Se você gostou, eu vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Lembra de deixar o seu like, é importante para a gente, ok? E se inscreva no nosso canal para receber novos vídeos. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.